Hoje pela manhã eu vi muita gente da minha bolha, pelo menos, né, o pessoal que eu acompanho aqui, elogiando a cobertura do Fantástico sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. E eu assisti aqui algumas reportagens de ontem e realmente foi bastante impressionante o modo como eles abordaram essa questão de maneira respeitosa, de maneira emocionante às vezes, né? A reportagem sobre os animaizinhos lá foi particularmente comovente e o fato é que o que a gente tem observado ao longo dos últimos dias é um confronto que tem sido empreendido pela extrema-direita contra a imprensa no Brasil. Inclusive a gente viu cenas nesses últimos dias aí de cidadãos, né, de gaúchos hostilizando a imprensa. Só que nessa cobertura do Fantástico o que a gente pode perceber é que a situação é muito mais complicada e nuançada do que a gente pode imaginar. É claro que você vai encontrar pessoas que, inclusive inflamadas por fake news, inflamada por mentiras, inflamada por, sabe, uma campanha difamatória, que vai se opor a uma cobertura da Globo, por exemplo, que vai, sabe, se recusar a receber jornalistas da Globo, mas por outro lado também a gente pode imaginar que muita gente está ansiosa para contar sua história, para compartilhar o seu drama e também para que isso sirva como uma vitrine para que mais pessoas ajudem. Porque essa é uma faca de dois gumes, né? Na medida em que você tem pessoas que estão hostilizando a imprensa, isso pode dar a impressão de que há uma soberba aí nesse processo, de que eles não querem ajuda e pode desmotivar muita gente que ajudaria nessa campanha de doações para o Rio Grande do Sul a não querer fazer mais isso. É claro que a gente está pensando aqui no Brasil totalmente dividido em linhas ideológicas e que tudo leva a essa polarização que em muitos casos é bastante ridícula, né? Então eu fico pensando aqui que essa cobertura pode ser inclusive um ponto de mudança na percepção do papel da imprensa nesse processo todo. Uma coisa curiosa aqui, eu acho que vale mencionar, é que a gente percebe ao longo, sabe, do tempo como a imprensa ela é criticada pelos dois lados, né? Tanto a direita quanto a esquerda por razões diferentes, por motivos diferentes. A extrema-direita, por exemplo, tende a criticar a imprensa dizendo que ela é partidária do governo, por exemplo, que quer monopolizar a verdade, que quer determinar o que é verdade e aquilo que não é, né? O tal Ministério da Verdade, como se isso vetasse vozes diferentes ou visões diferentes sobre o mundo. E é claro que isso parte de uma agenda que em grande parte é negacionista, né? Negacionista da ciência, negacionista da história, ou seja, a gente percebe como as críticas que vêm da extrema-direita geralmente é para descredibilizar a imprensa, é para corroer as instituições, e isso foi feito não apenas em relação à imprensa, mas também às instituições democráticas, às instituições governamentais, ou às instituições do Estado. A gente tem visto isso agora, né? Quando eles criticam a atuação do governo federal, principalmente, mas também estadual, e a prefeitura. Isso demonstra que há uma tendência a um discurso que vai se alinhando a um espírito libertário tosco, que é o que levou, por exemplo, à vitória do Milei lá na Argentina. Então, assim, isso está permeando agora o debate, inclusive com críticas ao Exército, né? O Exército que foi, sabe, que era o farol ideológico dos extremistas no Brasil, acabou se tornando também alvo das críticas desses grupos. Então, assim, a gente percebe como há um esforço permanente de corrosão de instituições democráticas, entre elas a imprensa. Por outro lado, quando a gente vê a esquerda criticando a imprensa, isso também é tradicional, quem, por exemplo, leu o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, percebe ali que em boa parte do livro há uma crítica permanente à imprensa no Brasil, inclusive o papel que ela se prestou no Lava Jato. Então, assim, a crítica que a esquerda faz ao jornal, né, a imprensa, a Rede Globo, é que seriam braços da elite e que estariam propagando uma ideologia da burguesia brasileira, da elite brasileira, de modo a perpetuar a desigualdade, de modo a perpetuar, sabe, desigualdades históricas no Brasil e privilegiar a elite. É claro que a gente pode entender, ainda mais quem for de esquerda, que a crítica da esquerda faz mais sentido do que a da direita, porque não dá para imaginar, por exemplo, que a Globo seja comunista. Mas, realmente, a gente percebe como certos canais de comunicação, certas mídias, elas têm um viés mais liberal, tradicional, né, um viés mais, às vezes, neoliberal, inclusive, e que tendem a avançar pautas que favorecem a elite que é dona do jornal. Eu já falei sobre isso anteriormente, mas vale ressaltar aqui nesse ponto, porque a gente não pode ter qualquer tipo de ilusão de que a imprensa seja imparcial, porque não é. Ninguém é imparcial. Eu, quando falo aqui, eu defendo um conjunto de ideias que perpassam a minha compreensão de realidade. Então, assim,
todo mundo, quando se comunica, traz consigo certas ideias, certos conjuntos morais, certos conjuntos de, sabe, propostas para o mundo, mesmo se você não for um militante. Então, não dá para negar que a imprensa também tem uma agenda e que também defende certos interesses. Isso não significa que, ao fazer isso, você esteja excluindo a verdade ou excluindo uma fidelidade aos fatos, porque você pode defender a sua visão de mundo fiando-se nos fatos, baseando-se na realidade e justificando a sua visão a partir de certos dados que você coletou do mundo. Não quer dizer que você tenha razão, não quer dizer que você esteja mais certo do que outros grupos que defendem outras agendas ideológicas a partir de outras percepções do mundo. Mas você pode dizer a verdade e ainda assim ter um viés, que é o viés que todos nós temos, ter um viés e usar esses dados para justificar a sua posição. Então me parece que esse é o caso. Eu mostrei aqui, né, em outras circunstâncias, um gráfico aqui mostrando como diferentes veículos de comunicação nos Estados Unidos se orientam. Estados Unidos e Reino Unido, se não me engano, ali você tem ali uma mídia mais centrista, uma mídia mais liberal, né, no sentido de esquerda norte-americana, uma mídia mais conservadora, e como cada um desses veículos de comunicação vão propagar sua mensagem de mundo, sua visão de mundo, e como isso vai se alinhar a certos ideais que podem, inclusive, às vezes, ser até partidário. Então isso é uma obviedade e que vale reforçar aqui. Por outro lado, a gente tem agora lidado, mais uma vez, né, isso aqui é um fenômeno que se tornou recorrente nas últimas décadas, com uma avalanche de fake news. Eu só percebi isso, como eu falei acho que no vídeo de ontem ou de anteontem, eu só percebi isso nessa quantidade durante a pandemia, então assim, realmente tem uma máquina agora construindo narrativas falsas. Alguém veio comentar no meu vídeo de ontem aqui dizendo, né, como é que você pode defender a imprensa que está mentindo pra gente? Claro, era um direitista, né, era um extremista de direita. E aí, falando que há imagens de centenas de corpos boiando em Canoa. Isso já foi desmentido por verificadores de fato e o próprio prefeito de Canoas já disse que isso não é realidade. Então, assim, você tem uma série de fake news que estão sendo propagadas e isso, claro, que vai moldando a percepção das pessoas. Se alguém só consome esse tipo de mídia alternativa, só consome esse tipo de conteúdo que é claramente usado para manipular a percepção das pessoas, isso vai, fatalmente impactar no modo como ela vai entender o papel da imprensa, o papel do governo, o papel do Estado, o papel dos cidadãos, ou seja, isso vai moldar a sua visão de realidade. Por isso eu quero assistir com vocês aqui o vídeo de uma influenciadora do TikTok, que é a Thalita Borbulhan, que ela mostrou aqui o trabalho que ela fez para desmentir uma fake news que tinha a ver com os corpos, né? Caminhões transportando caixões para o Rio Grande do Sul. Eu quero assistir com vocês aqui e depois a gente pode pensar um pouquinho algumas coisas sobre isso. Vamos lá com mais uma desinformação sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul. Veja só quantos caixões estão sendo fabricados para mandar para as vítimas do Rio Grande do Sul, né? As pessoas perderam suas vidas na enchente. Eu pausei o vídeo nesse momento para que a gente possa olhar com calma o que está escrito na caçamba do caminhão. Eu vou fazer uma busca no Google por este nome que está aqui. O primeiro resultado que apareceu para mim foi o de uma transportadora da Turquia. O passo seguinte foi clicar no site da transportadora. Dentro do site da empresa, eu procurei pelas informações de contato. Eu mandei um e-mail em inglês para uma empresa turca, na expectativa de que eles me respondessem se eles sabiam informar aonde que esse vídeo tinha sido gravado e se tinha alguma relação com o Brasil e mais especificamente com o Rio Grande do Sul. Enquanto eu aguardava a resposta, eu assistia ao vídeo mais algumas vezes. Em determinado momento, tem uma van que passa ao lado do caminhão. Depois de assistir muitas vezes, eu consegui identificar o telefone que está escrito nela e que eu circulei aqui em azul. O meu passo seguinte foi abrir o Google no meu celular novamente e fazer uma busca com esses termos que eu coloquei aqui em cima. O que está entre aspas é o telefone. Eu coloquei ele entre aspas para que o Google procurasse exatamente como está dentro das aspas. Coloquei site.tr para que o Google filtrasse apenas sites da Turquia. Todos os sites que terminam com .tr são turcos, assim como todos os sites que terminam com .br são brasileiros. A minha expectativa com essa busca era tentar encontrar uma lista de telefones turcos, para que assim eu pudesse descobrir que estabelecimento era esse da van. O resultado da busca que me interessou foi esse aqui de baixo. Eu destaquei ali num retângulo branco o telefone que eu procurei, ele apareceu na íntegra. Antes dele só vem um código de DDD, e antes desse código de DDD vem o mais 90, que indica que são números de telefones da Turquia. Cliquei no site que me interessou e descobri que dentro dele tinha um endereço, esse que está aqui embaixo. Eu vou copiar e colar esse endereço e jogar no Google Maps. Coloquei o endereço aqui em cima. Em seguida, cliquei nesse botão aqui de baixo para ver a visão da rua desse endereço.
Circulei ali em volta e eis que encontro a mesma van que aparece no vídeo. Essa é mais uma evidência de que o vídeo não foi filmado no Brasil. E a prova de que o vídeo dos caixões não tem relação com o Rio Grande do Sul veio através da resposta da transportadora ao meu e-mail. Eles explicaram que o vídeo foi filmado em fevereiro do ano passado, no contexto de um terremoto na Turquia. Eu não sei como foi a sexta-feira de vocês ontem, mas a minha, eu gastei algumas horas para fazer tudo isso que eu expliquei em alguns minutos para vocês. Isso é a função de um jornalista. A gente fica investigando até encontrar informação confiável para passar para as pessoas. Busque jornais para se informar, além das redes sociais, dê um voto de confiança em profissionais que trabalham com isso. E cuidado com as desinformações que têm circulado. Isso é muito perigoso e não ajuda em nada. Então, como vocês podem observar aqui, eu vou supor que a Thalita seja uma jornalista, como você pode observar, o trabalho para desmentir uma fake news é tremendo, né? As agências de verificação agora estão trabalhando de maneira frenética para tentar contestar e refutar muitas informações falsas que estão sendo veiculadas por aí. E é claro que a gente pode supor que jornalistas sérios procedem desse modo. Então, assim, a gente pode entender que esse é o trabalho de verificação, que é o mínimo que você espera de alguém que trabalha com os fatos e com a verdade. E aí é claro que outra coisa que acontece, né, e aí esse é o ponto mais preocupante, é que uma falsidade como essa leva, sabe, segundos para se propagar e a chegar a muitas pessoas, e isso é compartilhado em grupos de WhatsApp, isso é compartilhado nas redes sociais e chega a milhões de pessoas às vezes, enquanto que desmentir isso, né, o trabalho que a Thalita fez, por exemplo, vai chegar a menos pessoas porque é muito mais rápido, é muito mais alarmante você ver uma notícia escandalosa, né, os caixões indo para o Rio Grande do Sul, mortos boiando em canoas, do que você mostrar que isso é falso, né? Isso não, sabe, isso não procede, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo de fato. Então, a fake news trabalha com aspectos emocionais nossos, ela trabalha com certos gatilhos mentais que existem na gente para despertar esse senso de urgência e de que você tem que passar adiante, você se horrorizou, você tem que passar adiante. Enquanto que nem todo mundo compartilha ou sequer ler uma verificação de fatos. Então o trabalho é, sabe, hercúleo mesmo, é um trabalho assim que é interminável e extremamente cansativo, porque uma vez que você desmente uma fake news, já tem, sabe, uma dezena de outras fake news que estão sendo propagadas, e aí é um trabalho interminável, e certas fake news que já circularam em outras circunstâncias, elas são reembaladas e retornam de tempos em tempos. Então assim, você já desmentiu aquela coisa anteriormente e ela volta. Então é um trabalho sem fim e é um sintoma dos nossos tempos, né? Um sintoma das redes sociais, o modo como as pessoas interagem na internet, o modo como elas consomem informação, o modo que elas estão o tempo todo inflamadas e indignadas, e emputecidas e raivosas. E as redes sociais, elas extraem o pior de nós, infelizmente. Isso também é outra coisa que eu já mencionei anteriormente, tem um livro sobre isso, que é do Jaron Lanier, chamado 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, no qual ele fala justamente sobre isso, né? Como as redes sociais, elas são programadas para extrair esse pior da gente. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história. Se vocês assistiram ontem a cobertura do Fantástico, como eu falei, foi muito elogiada pelas pessoas. Eu, de fato, achei reportagens delicadas, reportagens cuidadosas e que demonstram a gravidade da situação. Como é que você entende isso? E também sobre esse vídeo da Thalita mostrando uma fake news criada e o trabalho que ela teve para poder desmentir isso, né? Como é um trabalho interminável, como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!